Não dá para ignorar a poluição causada por plásticos ao nosso redor. Atualmente, ela é a segunda maior ameaça ao planeta e são dados da ONU, na verdade. 1 em cada 10 animais que aparecem mortos na costa brasileira ingeriram plásticos. A cada minuto, 2 caminhões de lixo plástico são despejados no oceano globalmente. Em todo lugar, a gente vê plásticos de uso único, como sacolas, copos descartáveis, canudos, não para. E além de poluir o ambiente e ameaçar a biodiversidade, a crise do plástico é uma ameaça à saúde humana. Cientistas já encontraram microplásticos no ar que respiramos, nos alimentos que comemos e até mesmo em nossos órgãos e no nosso sangue, provocando o efeito que ainda desconhecemos, mas a gente sabe que será bastante nocivo, ou que já é bastante nocivo. Atividades como turismo e pesca, por exemplo, também são afetadas. Se isso não bastasse, essa crise também é uma ameaça ao clima da Terra. Você sabe o que a gente está vivendo e ele vai se repetir cada vez com mais frequência. A questão da crise climática, os problemas ambientais, são o principal desafio desse século. E desde as secas extremas na Amazônia até as chuvas e inundações no sul, os brasileiros já estão, sim, sofrendo com a crise climática, que impacta a renda das pessoas. E o Brasil está entre os países impactados na renda exatamente por conta da crise climática. A produção anual de plástico aumentou para 300 milhões de toneladas e prevê que se duplique de 10 a 15 anos, nos próximos 10 ou 15 anos. E os líderes mundiais optaram para tratar a indústria do petróleo como a única interessada que merece ser ouvida, ignorando o dano que o plástico causa ao planeta e à biodiversidade e a nós, seres humanos. Tudo isso, para falar nesse contexto do plástico, eu tenho certeza que você já ouviu falar disso em algum momento. Ou se não ouviu falar, é hora de ouvir falar e, mais do que isso, despertar. Só que cientistas brasileiros, a boa notícia, desenvolveram um plástico orgânico a partir de babosa e batata doce que se decompõe em até 120 dias na natureza e ainda se transforma depois disso em adubo para o solo. Essa pesquisa foi a tese de doutorado em agrobiologia do pesquisador José Tomás de Carvalho, que foi orientada pelo nosso convidado de hoje, o professor Leonardo Duarte da Silva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com quem a gente conversa a partir de agora. Professor, muito obrigada pelo seu tempo precioso. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Você faz com que a gente acredite cada vez mais na ciência, pessoas como você e como o Tomás. Eu acho que é muito importante que a gente comece a tomar atitudes em todas as áreas em que atuamos, para a gente, acho até que tem uma camada que ela já não é reversível, mas eu acho que há talvez uma camada de mitigação nessa crise climática e ambiental que a gente pode atuar. E essa ideia de vocês é simplesmente fantástica, que é o desenvolvimento de várias tecnologias, novas tecnologias, e de materiais também, produtos que a gente nem imaginava antes que poderia colaborar nesse sentido. Então, dito isso, bem-vindo ao nosso programa. A gente quer saber tudo sobre essa pesquisa que você orientou. Em primeiro lugar, queria agradecer o interesse pelo objeto da nossa pesquisa. É um grande prazer estar aqui com você, Maia, para a gente poder tentar esclarecer, elucidar como foi todo esse processo, né? E, na realidade, é um processo que envolve não só a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas também a Embrapa e também a Universidade de Vassouras, que foi um trabalho com alguns pesquisadores associados, entendeu? Foi uma tese de doutorado, como você disse, do José Tomás, eu fui o orientador, mas a gente dificilmente consegue fazer uma pesquisa nesse nível trabalhando num grupo tão pequeno. Então, a gente teve participação de outras pessoas. A gente está aqui para tentar esclarecer um pouquinho de como foi feito isso, como surgiu a ideia, da problemática toda do plástico na natureza e expor a importância da gente conseguir reduzir a quantidade de resíduos no nosso planeta e também envolver uma fase que é muito importante, que a gente trabalha bastante, é com a agricultura, principalmente a agricultura familiar, pequeno e médio agricultor, e no sistema orgânico de produção que foi desenvolvido esse produto. Eu que agradeço o endereço. É interessante porque parece que você já imaginava, já começou a ter a sua formação acadêmica de modo preditivo, porque você é engenheiro agrícola,
formado pela Universidade Federal de Viçosa, engenheiro ambiental, formado pela Universidade de Vassouras, que você acabou de mencionar, doutor em agronomia pela USP, tem um pós-doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Embrapa também, né, com a agrobiologia, e tem também outros pós-doutor, agricultura sustentável, você estudou, inclusive, na Universidade Lancaster University, na Inglaterra, não é, professor? E foi professor titular, ou acho que você é, do Departamento de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de ser líder desse grupo de pesquisa de engenharia e monitoramento de biosistemas, que faz com que pelo menos uma parte dos recursos, mas principalmente da ciência, que também precisa de recurso, consigam produzir o que vocês produziram. De onde surgiu a ideia de fazer isso com o que a gente nem imaginava que seria possível? Na realidade, o que eu tenho que afirmar aqui é que a ideia do bioplástico, né, do plástico biodegradável, isso já é um conceito que existe de diversos produtos, de cana-de-açúcar, de milho. Só que a gente, em conversa com outros colegas, e aí é sempre importante citar isso, a gente viu o potencial da babosa, que é uma cultura que tem uma resina muito usada na indústria de cosméticos, até farmacêutica. E a gente, conversando, falou assim, será que essa resina não daria a possibilidade de a gente fazer um polímero, um plástico biodegradável? E aí, então, começou a surgir a ideia, a gente começa a pesquisar, fazer uma busca ampla na literatura, ler outros trabalhos de outros colegas em outros locais, até mesmo fora do Brasil. A gente vai pesquisando sobre isso, vai vendo a possibilidade de fazer esse produto, que é um produto, assim, vamos dizer, inédito. Porque a gente achou muito pouca coisa sobre a babosa nesse aspecto de produção de bioplástico, ou praticamente quase nada. E sempre associado a um amido. Então a gente precisava de alguma coisa que desse a consistência para que aquela resina da babosa, né, bem característica, ela pudesse ter a consistência de um plástico, né? Então o que a gente fez? A gente então a gente trabalha junto com a Embrapa também, né? E a gente tem em frente à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nós temos uma fazenda só de produção orgânica, de agricultura orgânica. Então a gente começou a cultivar a babosa, a batata doce a gente já tinha, e aí a partir desse cultivo, a gente fez alguns experimentos com a planta, fomos ao laboratório. Aí do laboratório, a gente ainda não sabia, na realidade, se iria dar certo, né? A gente foi ao laboratório e começamos a fazer diversas misturas entre o amido e a babosa produzida em diferentes tipos de cultivo, e verificamos que daria sim para fazer o bioplástico. Então fomos fazer a produção desse bioplástico, basicamente babosa, batata doce, a gente botou ácido acético, que é o vinagre, né? E glicerina também, que é um óleo que pode ser de origem vegetal. E é um E grande tudo produzido. diferencial, não é, esse feito, né, professor? Tem um grande Esse foi diferencial, né? esse eu acho que é o maior diferencial nosso, porque assim, a agricultura orgânica, de um modo geral, ela vem isenta daqueles defensivos agrícolas sintéticos, né? Mesmo até a adubação sintética, a gente não utiliza nada disso. A gente utiliza só produtos orgânicos. Então, é um material assim, praticamente isento de contaminações de materiais sintéticos. Então, a gente tem um plástico, além de ser um plástico, é um plástico oriundo de produtos orgânicos, uma agricultura que é baseado sempre na natureza, né? A gente sempre busca, nas nossas pesquisas, fazer soluções baseadas na natureza. É um tipo de pesquisa agora que vem crescendo muito. Então, tem várias pesquisas em torno de tratamento de resíduo, aproveitamento de material, sempre buscando essas soluções baseadas na natureza. A gente vai tentar imitar o que existe na natureza para poder produzir o bem-estar para as pessoas, no modo geral. E como a gente tem recursos escassos de pesquisa, a gente tenta, né, também envolver o máximo de eficiência possível para que não possa se gastar muito. Então, nosso produto é sempre pensado, no final, que seja um produto baixo custo, de alta acessibilidade às pessoas, porque isso é muito importante. Porque não adiantava nada a gente desenvolver um bioplástico, né, que tivesse um custo muito alto, que fosse inviável comparado com o plástico convencional, que é oriundo, né, derivado do petróleo. A gente, além de tudo, a gente ainda teve essa preocupação de fazer um produto que pudesse ser pelo menos competitivo em termos de custo de produção. É uma técnica, a técnica utilizada, ela é fácil de ser replicada? A que vocês utilizaram?
é uma técnica bastante simples de laboratório. Eu posso dizer que é rotineira, uma técnica rotineira, no qual a gente não precisaria nem de grandes estruturas laboratoriais. Isso também foi pensado, porque também, se a gente, no processo de fabricação, fosse um processo de fabricação extremamente complexo, a gente também ia ficar preso, né? Apesar do custo do material ser pequeno, o processo poderia ser caro. Mas o processo é extremamente baixo custo, porque a gente também vive uma escassez de recursos para pesquisa. Então, a gente promoveu essa pesquisa para que ela fosse de baixo custo. E assim surgiu esse bioplástico que a gente pensa ainda, a pesquisa ainda continua, eu tenho algumas ideias, eu posso falar de algumas, que a gente vai dar continuidade para quais produtos esses plásticos, esse biofilme, né, o plástico, vai ser utilizado pela população. Né? Pensamos desde sacola de supermercado até plástico para envolver mudas de plantas, etc, etc. E até medicina, até aspectos utilizados na medicina. A gente pediu ao José Tomás de Carvalho, que foi quem você orientou nessa tese de doutorado, para ele explicar como é que foram feitos os testes. Então, nós gravamos com ele e aí a gente vai mostrar para o nosso telespectador e internauta para conhecer melhor o Tomás, né, que fez essa pesquisa maravilhosa, orientado aí pelo professor Leonardo, como é que tudo se deu. Vamos ver. Olá, Maia, telespectadores da Rede Meio e os mais de 12 estados que nos assistem nesse momento. Esse meu trabalho de tese de doutorado, orientado pelo brilhante professor Dr. Leonardo Duarte, é parte do requisito para ingresso no programa de doutorado na Universidade Federal Rural, sob o título Produção do Bioplástico Biodegradável a partir da aloe vera e da batata doce, cultivadas organicamente no CIPA, Sistema Integrado de Produção Agroecológica. Ele me sugeriu o tema, procurei me informar sobre o assunto. Dias depois entendi que seria um projeto inovador. Fiz a bibliometria para me certificar de que não havia similaridade com outras publicações. Solicitei à Universidade de Vassouras permissão para utilização do laboratório de Química, que atendeu prontamente. Montei uma equipe com 4 alunos do curso de Engenharia Química e um do mestrado de Ciências Ambientais. Convidei o professor Leonardo para uma reunião com a equipe e traçamos as estratégias. Extraímos amido da cenoura, inhame, batata inglesa e outros. Porém, ao usar o amido da batata doce, percebemos que o melhor resultado. Comecei a alterar as concentrações do amido e o gel de babosa. Começamos os ensaios, visando atender os requisitos de norma até obter os valores ideais. Por isso, os institutos normatizadores têm apresentado normas ASTM-D 6.400, ASTM-D 53.038, ISO 14.851, ISO 14.852, ISO 14.855, DIN EN 13432, que tratam exclusivamente dos critérios que definem o material como sendo biodegradável. E estas normas foram utilizadas como elementos norteadores para a obtenção do produto. Foi obtido com grande sucesso porque está dentro dos limites exigidos por norma. Pronto, o que o Tomás disse, ele traz muita clareza. Eu, particularmente, tenho uma dúvida em relação a essas pesquisas agora. Elas, uma vez aprovadas, certificadas, elas são patenteadas, professor? Então, o que acontece? A gente, na pesquisa científica, de um modo geral, a gente pode tomar vários caminhos. Né? Nós, como pesquisadores dentro da academia, dentro da universidade, a princípio temos a preocupação de produzir o produto final e alguns produtos a gente pode submeter a patente, outros não. Vai depender muito do caminhamento. Por exemplo, a gente já foi procurado por algumas empresas que tiveram interesse no nosso bioplástico para que essas empresas fossem produzir, né, produtos para serem consumidos no dia a dia. Isso não é a nossa função na academia. Né? Nossa função é mais da pesquisa e encontrar soluções. Normalmente, as empresas, né, que têm interesse nesse aspecto é que vão dar continuidade para que isso chegue à sociedade de modo geral. Mas, muitas das vezes, a gente pode fazer a patente no processo
E é interessante fazer isso porque isso é muito importante, porque a patente ela fica depositada em nome da universidade, ou seja, em nome do governo brasileiro. Ela vai pertencer aos brasileiros. E isso é muito importante, porque é um produto desenvolvido nacionalmente para que você possa, então, garantir que você tenha recursos para financiar novas pesquisas e esse recurso volte para a sociedade, né? Porque a nossa preocupação dentro da universidade, principalmente da universidade pública, é trazer o retorno para a sociedade de tudo que a sociedade investe na gente, né? Nós somos funcionários públicos, um recurso público desenvolvendo pesquisa, e se a gente puder, então, trazer esse benefício para a população, é de grande felicidade para a gente. É interessante porque, assim, essa dinâmica do plástico na natureza, né? Assim, o diferencial do bioplástico é gigante. Como você dizia no início, quer dizer, já existe a questão do bioplástico. Cada vez mais parece que ele vai ser mais comum em relação a isso. De qualquer forma, nós percebemos que nós não estamos conscientes, eu nem diria mais educados, né? Acho que a gente tem essa informação, mas nós não nos tornamos conscientes em relação ao malefício do plástico, né? E aí, cada vez que surge uma pesquisa dessa, é uma oportunidade da gente novamente tocar nesse assunto do ponto de vista científico, inclusive. Nós estamos muito distantes no Brasil em relação a essa consciência e à produção de bioplástico, comparado a países de outros lugares do mundo, professor? Dentro da ciência, da pesquisa e da consciência? Eu morei alguns anos na Inglaterra, né? E a experiência que eu tive internacional, ela demonstra que essa preocupação é global, inclusive no Brasil. A consciência existe, também no Brasil, igual fora do Brasil, pelo menos na minha experiência fora do Brasil, mas eu verifico que tudo para que seja efetivamente fazendo parte do dia a dia das pessoas, ele tem que ter uma viabilidade não só técnica, que é o que a gente faz, a parte técnica, mas também uma viabilidade econômica. A consciência ambiental, muitas das vezes, ela vem, infelizmente, no nosso país, você citou o nosso país, quando aparecem as grandes tragédias. Né? A gente está vivendo essa tragédia lamentável no Rio Grande do Sul, e aí a gente vê que o reflexo das nossas atividades antrópicas, né, das atividades do ser humano na natureza, ela vem uma hora, o reflexo disso vem. Então, assim, a gente tem que, no Brasil, ser mais preventivo do que corretivo, né? Essa consciência precisa ser feita. Mas também é aquilo que eu disse, né? Se a gente tem um produto como o plástico oriundo do petróleo, de baixíssimo custo, e se a gente arranja um outro produto, né, para tentar substituir, no mesmo custo, eu acho que as pessoas têm a mentalidade ambiental sim. Mas se ele é muito mais caro, fica difícil, porque o nosso povo brasileiro tem um poder aquisitivo relativamente baixo comparado com países europeus ou mesmo nos Estados Unidos. Né? Então, por conta disso, eu vejo grande vontade no povo brasileiro de ter a consciência, mas muitas das vezes não consegue fazer por N motivos, principalmente motivos da desigualdade social, que nesse país aqui, nosso país é muito grande. A gente tem vários novos plásticos biodegradáveis, né? De amido, celulose, os que estão substituindo resina petroquímicas, né? Que são fontes renováveis. Então, tem muitas maneiras. Eu fico pensando de ser possível acelerar, como ser possível acelerar soluções fantásticas como essa que vocês produziram aí. Porque é babosa e batata doce. Então, assim, está aprovado, foi comprovado, eu estava lendo sobre a pesquisa, em 60 dias o plástico orgânico perdeu 60% de sua massa. Em 120 dias, esse índice chegou a 90%. Como se mostrou promissora, na verdade, importante, relevante, né? Porque não fica na natureza. Então, a produção em escala, isso chegar ao mercado e ser produzido em escala e adotado comercialmente, até chegar a nós, consumidores, a gente leva um tempinho ainda, né? Considerando o que você já conhece do que foi produzido de biodegradável, professor? Sempre tem esse delay, né? Sempre tem essa distância entre o que a gente desenvolve na academia e o que chega realmente na vida do povo, né? No dia a dia. Sempre tem esse delay, porque a gente tem que sempre fazer pesquisas com muita responsabilidade, chegar a resultados extremamente conclusivos, concretos, né? Para que a gente possa realmente passar isso para a população. Mas eu tenho um sonho de um dia ir no supermercado
e botar a minha compra dentro da sacola que não seja o meu bioplástico. Não precisa ser o meu, mas que seja um bioplástico, porque a gente vê aí, né? Você bem falou no início aí, nos aterros sanitários, a quantidade de plástico que tem, né? Microplástico na natureza de um modo geral. Então, assim, eu tenho esse sonho, tomara que seja o nosso, mas se não for o nosso, eu vou estar muito feliz de ver o plástico sendo substituído. Não que o petróleo ele não vá fazer parte da nossa vida, eu acho que ele vai fazer parte sempre, mas se a gente conseguir minimizar, né? A gente vê hoje até a própria matriz energética brasileira, a quantidade de geração de energia solar vem crescendo em escala exponencial. Então, isso é uma coisa que há pouco tempo atrás a gente não via isso no nosso dia a dia. E agora a gente, né, sai na rua, vai andando em áreas rurais, vai vendo várias usinas, mini usinas, né? As frentes, né? Hidrogênio verde, eólica. Tem um futuro muito grande. E a pesquisa, ela às vezes demora a dar resultado, mas muitas das vezes as coisas acontecem de uma hora para outra. Então, pode ser que seja mais rápido do que a gente imagina. Até porque é mais urgente, né, professor? Antes ficava no lado da pesquisa, mas ainda um supermercado ou um comércio ou outro adotava, mas hoje você ainda não vê um nível de consciência. Tipo, você chega numa farmácia, vai comprar, às vezes você compra uma coisa mínima, você recebe uma sacola. A gente ainda não está educado para dizer, não, eu não uso sacola. Eu acho que não usar, dizer eu não uso sacola plástica, ou eu não uso o máximo que eu puder, não uso da sacola plástica, ser um símbolo, acho que, gente, isso é um símbolo de informação, de sustentabilidade, de humanidade. Sabe, isso é ser chique, não usar sacola plástica? Sabe, assim, acho que tem que chegar nesses níveis assim, de status, de estabelecer um status de humanidade elevada em relação ao uso ou não do plástico. Porque, professor, o que está por vir, tem coisa que a gente não consegue mais nem reverter, né? A gente vai mitigar minimamente algumas coisas. E a gente está ao ponto de respirar partículas de plástico, encontrar dentro da gente os peixes. A gente come peixe, o peixe come o plástico, que vira prolipopireno, que é petróleo puro, né? E você come, você adoece, você tem câncer e você tem outras coisas. E aí, depois que se descobriu tudo isso, a gente está vendo o que está acontecendo com a natureza e que a gente produziu. Então, assim, acho que a gente vai virar a um preço altíssimo das nossas vidas essa página, se a gente conseguir virar minimamente, não é, professor? Eu sou uma pessoa extremamente otimista, né? Apesar desse cenário todo, é lógico que isso acontece, eu sou extremamente otimista. Eu vejo que as coisas assim estão mudando muito rápido, né? O mundo vem mudando muito rápido. Então, assim, algumas coisas que anteriormente a gente tinha muita dificuldade de acesso, hoje a gente tem um acesso muito grande a bens de consumo. Porém, veio esse viés que você falou de sacola plástica, a consciência ambiental ela é muito importante também. Né? A gente tem que minimizar o uso desses produtos. Porém, a indústria também ela já vem num pacote meio fechado, você compra o refrigerante, ele já vem na garrafa PET. Então, assim, algumas coisas ficam bastante difíceis. Eu penso que é o seguinte, boa parte deveria ser reciclada. O ideal é que boa parte desse plástico fosse reciclado. E o máximo de substituição não só do plástico, de todos os produtos que embalam alimentos, etc., serem substituídos por materiais que agridem menos ou não agridem a natureza. Porque fica muito mais caro você recuperar um ambiente degradado do que você manter esse ambiente degradado. Né? A gente tem exemplos até fora do Brasil, de rios altamente poluídos, que eles conseguiram recuperar, porém gastaram fortunas para fazer essa recuperação. E aqui a gente já tem exemplos, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui no meu estado, infelizmente, no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, cartão postal do Rio de Janeiro, extremamente poluída por esgoto doméstico. Então, assim, é um conjunto, é a sociedade, é o poder público, é a academia e a imprensa, né? Vocês aí também fazendo essa divulgação, porque isso, de um modo geral, ensina a população e pressiona os dirigentes do nosso país. Eu acho que pressionar no sentido bom, pressionar no sentido de, tem uma alternativa aqui, a gente pode direcionar, né? Igual, por exemplo,
merenda escolar proveniente de agricultura familiar. Isso foi uma evolução muito grande que a gente teve no país. Priorizar o pequeno e médio produtor, priorizar a agricultura, né, mais limpa, mais, né, que respeita mais o meio ambiente. Essas mudanças elas vêm associadas também não só à educação, mas também a esse conjunto de a sociedade civil, poder público e as próprias indústrias, né? Se você começar a diminuir o imposto de uma indústria que usa um plástico ou usa um material que é biodegradável, ao invés de usar um produto que tem uma degradabilidade muito ruim, né? Que os plásticos aí centenas, às vezes milhares de anos para se decompor na natureza, você poderia dar isenção de imposto, incentivo também. Então, são políticas. E a política, a palavra política formas, é no sentido bom. A palavra política é política pública, no sentido bom, não é naquele sentido pejorativo da política. De qualquer forma, a gente está fazendo bem bonito, acho que nas academias, né? Porque tem muitos projetos, muitas iniciativas. Quando eu vi, eu mapeei esse conteúdo. Eu sou uma caçadora de pautas, de temas essenciais, e a gente fala aqui no nosso programa, que é diário, pelo menos 2 vezes por semana, sobre temas ligados à sustentabilidade, porque a gente entende que é uma vertical de conteúdo que é a nossa obrigação. E quando eu vi na internet, que mapeei esse conteúdo, eu falei, olha que incrível. É uma forma que eu acho que de inspirar outras academias, outras universidades, finalmente eu acho que a nossa academia vai deixa de ser cada vez mais fechada para ser cada vez mais aberta, como é nos Estados Unidos e na Europa, operam por demanda de mercado. Aqui a gente vai estar operando por uma lógica até mais interessante, que não é só o mercado, mas é por uma lógica de sobrevivência a gente está produzindo. Eu acho que o futuro do bioplástico de babosa deve ser brilhante, né, professor? Eu já vou olhar para a babosa agora diferente. Eu não sei mais nem se eu como a batata doce, porque ela ganhou um status de absolutamente relevante. Já queria era misturar essa babosa com essa batata doce e conseguir fazer esse plástico biodegradável. Por isso que eu quero que chegue logo ao mercado. Mas o futuro, agora falando sério, do bioplástico a partir da babosa, ele é promissor, mais do que isso, né? Isso a gente espera que seja assim, porque a gente deixou bem nítido na tese do José Tomás e também na publicação do trabalho no artigo científico, como se produz. A gente não quis esconder como é feita a produção. A gente deixou bem aberto. E Salce, né? Código aberto, né? Qualquer pessoa tiver acesso ao trabalho, à tese, vai conseguir replicar. A gente não é dono de... Eu quero que a população se aproprie da ideia, né? Não queremos ser dono de nada, queremos que se aproprie. E a gente fica muito feliz que já houve interesse de indústrias. Agora a gente está partindo para a segunda etapa, que dentro da academia mesmo, né? Dentro da pesquisa, de ver alguns produtos para poderem ser utilizados. Eu estou com uma ideia que é fazer aquele saquinho de muda plástica com plástico biodegradável. Porque quando a gente vai num processo de reflorestamento, muitas das vezes a gente vai a muda no saco plástico e você tem que rasgar o plástico, aquilo gera um resíduo, né? De plástico oriundo do petróleo, e quando você rasga, muitas vezes o torrão se desfaz, a terra ali se desfaz. E o sistema da raiz. E se ele for biodegradável, já pode ser plantado junto com a raiz. Direto no berço, né? Que é no local que ele já está, a gente coloca direto no berço e ele vai biodegradar, ainda vai servir, como você disse aí, de adubo, né? Porque ele tem nutrientes da própria planta. Então, assim, a gente uma das ideias que nós temos. Fazer um portfólio de várias ideias de vocês, porque assim, ainda bem que a gente tem muita babosa e muita batata doce, né? Não vai faltar matéria-prima para a produção desse biodegradável, esse plástico. Fonte é o produtor. Então a gente ainda ajuda o produtor, né? De comprar para fazer o plástico biodegradável em escala. A pequena agricultura fixa o homem ao campo. Diminui, né, a ida do homem para os grandes centros, né? Diminui uma série de problemas. Então, se a gente conseguir que o produtor no campo tenha como se sustentar, né, uma produção... Quando ele achava que ele plantava babosa, batata doce, e que era só para sobrevivência e era só alimentar, agora ele está produzindo solução para salvar o mundo, o pequeno agricultor, né?
Bosa é uma cultura que já é usada, né, na roça, né, Sim. para queimadura, para passar em machucado, para cicatrização. Outra coisa que a gente pensa também, o Zé Tomás também vem em conversa com ele, né, e com outros pesquisadores, para a gente poder botar esse material para medicina, né? Cobrir, Sim, sim. cobrir Não, estou alguns falando que você experimentos vai fazer um e diluir portfólio. o medicamento nesse plástico e ele ir liberando esse medicamento aos poucos para a pessoa. Então, assim, a aplicação a gente imagina que possam ter várias, né? É infinito. A gente está sonhando aí que possa vir, pelo menos, assim, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro aí, e pensando no agricultor e pensando no consumidor final também. Muito bom, muito bom. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma honra poder entrevistar alguém tão comprometido, além de ser fã dos cientistas brasileiros, do mundo, mas particularmente do cientista brasileiro, professor Leonardo, de pessoas que estão pensando em como melhorar a nossa vida na Terra, né? A nossa sobrevida, enfim, como dar essa colaboração nesse nível. Muito feliz pelos detalhes. O Tomás arrasou, ele foi brilhante, junta com o orientador desse nível aí, não tem como não dar certo. E a gente vai ficar de olho em mais pesquisas de vocês, porque agora eu estou na sua cola e na dele. Vou ficar prestando atenção o tempo inteiro, tá bom? Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço aí a divulgação do trabalho e me coloco à disposição quando precisarem para qualquer outra